Nós já vamos para a palavra de Deus, mas eu queria lembrar o que a gente está estudando aqui nas últimas semanas. E antes de qualquer coisa, de eu lembrar o que a gente está falando, ou antes da gente ler a Bíblia hoje, eu queria pedir, por favor, que você preste atenção no que nós vamos conversar hoje. O assunto ele é muito, muito, muito importante. Não há ninguém que não lide com isso em sua vida. Se o seu caso, e talvez você não está me ouvindo até agora, mas se o seu caso cara, minha vida espiritual está uma droga. Se esse é o seu caso, você não pode deixar de ouvir o que eu vou falar hoje. Normalmente a gente faz isso, chama essa atenção durante o que a gente chama de captação, mas eu sei que é muito importante dar esse recado, porque eu tenho percebido várias pessoas que hoje estão frios na fé, e alguns que eu vejo que estão desanimados, e meu papel hoje é conversar com vocês sobre isso. Se você já está mais animado, não quer dizer que para você não serve o que eu vou falar, inclusive vai te ajudar a crescer mais com Deus. Mas se você está longe de Deus, se você faz tempo que não tem um tempo de qualidade com Deus, por favor, não me desligue agora, tá bom? Vou adiantar isso. Nós estamos numa série de mensagens, já essa é a quinta mensagem, ou seja, há um mês nós estamos conversando sobre o que eu chamei de nitroglicerina. Até o final, uma das coisas que você vai sair daqui sabendo é o que é nitroglicerina. Nitroglicerina é a junção de alguns elementos químicos que eles são muito perigosos. Perigosos porque eles podem explodir. Tá certo que eu não venho aqui falar de química nem de física com vocês. Vim aqui falar do que a palavra de Deus nos ensina. E ela fala sobre um perigo que é muito pior do que qualquer elemento químico, do que qualquer explosão, que é o pecado que mora nos nossos corações. E para resolver isso, nós precisamos de Deus. E sobre esses pecados, sobre lutas que temos todos os dias, eu não estou falando daqueles que são mais conhecidos, mais perigosos, ou que todo mundo já pensa e fala matar, roubar, corrupção, coisas que todo mundo já olha e fala, isso é errado e é errado por natureza, eu não consigo conviver com isso, a traição de alguém da minha família e coisa do tipo. Mas alguns pecados que muitas vezes nós toleramos no dia a dia, vivemos como se isso não fosse um problema, nós em nossas vidas lidamos como se não... para quê? Para que lidar com isso? E sobre esses pecados que tenho trabalhado durante essas últimas semanas, e quero trabalhar com vocês sobre mais uma área dessas áreas, inclusive a área que nós vamos trabalhar hoje, chama-se frieza espiritual. E eu queria pedir para você abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta aos Hebreus. Se você tem sua Bíblia aí, pode abrir, se está no seu celular, você pode acessar. Se você não tem, foca a atenção aqui em mim, por favor, que vai ser muito importante nós falarmos sobre isso. Hebreus, capítulo 3. Hebreus capítulo 3. O versículo é o versículo 12. Nós vamos ler até o 15, vamos orar juntos e depois vou tentar explicar esse texto para vocês e como isso tem a ver com a nossa vida espiritual, nossa necessidade de Deus e como frios nós estamos com alguma frequência e precisamos da graça dele. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Queria pedir para você falar com Deus sozinho agora. Se o seu caso faz tempo que eu não falo com Deus, ou nunca falei, ou não tenho nem conhecimento de como se faz, feche seus olhos e diz essa frase para Deus: Deus, por favor, fala comigo hoje. Se você já é alguém que costuma orar, eu vou te dar alguns instantes para falar com Ele. Depois eu vou orar também e vamos à explicação dessa palavra aqui.
obrigado pelo privilégio que temos de conhecer ao Senhor, de nos reunirmos aqui. Obrigado por tantos jovens que o Senhor trouxe aqui hoje. Muitos deles que te amam, te conhecem e estão aqui para aprender um pouco mais do Senhor. Outros que te amam e que hoje estão um pouco distantes do Senhor e precisam da tua ajuda para retornar. Outros que pela primeira vez ou por algumas vezes nos visitam, mas que ainda tem um pouco de dúvida se vale a pena servir ao Senhor, seguir ao Senhor, que ainda tem medos e receios se essa é a melhor decisão. Deus, que todos esses públicos que aqui se encontram hoje, que o Senhor nos ajude a entender a Tua Palavra, o recado que o Senhor tem para a gente, que aos meus amigos e irmãos aqui o Senhor incomode de alguma maneira, tanto quanto encoraje alguns para se aproximarem do Senhor. Que hoje seja um dia de consagração, de salvação e principalmente de falarmos bem do Senhor. Nos abençoe, me abençoe nas minhas incapacidades também. Aos meus amigos, peço que o Senhor nos ajude na concentração, no entendimento e que em tudo, Deus, o Senhor seja glorificado nessa noite. Nós queremos dar todo o foco, toda a glória, toda a honra, toda a atenção para o Senhor nessa noite. Tire de qualquer homem, de qualquer pessoa aqui. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você já esteve numa montanha russa? E eu não estou falando só daquela da minhoquinha que vai na Zapit, sabe? Aquela que tem 2 andares. Mas você já esteve em alguma montanha russa na sua vida? Tá bom, vale essa da minhoquinha, que eu sei que algumas pessoas como eu só teriam coragem de ir nessa. Eu não sei como você lidou, se você foi, ou como você lida quando vê e sabe da existência de um trem desse. Mas alguns acham o máximo. E ela é uma variação das nossas emoções. Você está com medo de ir na montanha-russa, principalmente quanto maior ela for, você tem medo de ir na montanha-russa, mas ao mesmo tempo você quer experimentar a adrenalina que ela pode te dar. E você está lá em cima, na expectativa de que o carrinho desça, mas você também não quer morrer, mas você quer que ele seja bem rápido para ser mais legal, mas você vai estar com medo do looping, mas tomara que seja bacana, te dê uma sensação boa na barriga. E é um turbilhão de emoções, ora você está muito afim, ora você está muito preocupado e não sabe mais o que você quer. Gente, eu detesto montanha-russa, tá bom? Vou contar uma experiência para vocês. Certa vez, fui no Hopi Hari, dessas excursões que tinham aqui em Tupã. Você deve ter se metido numa barca dessa. Eu fui para o Hopi Hari numa excursão. Alguns estão dando risada que já sabem o que eu vou contar. A experiência assim, é fantástica. Eu estava lá no Hopi Hari e tinha, como todos os brinquedos massa do Hopi Hari, tem uma fila grande, muito grande. E não era diferente na montanha-russa. Eu não sei se ela ainda é a maior, mas ela era a maior da América Latina. Muito grande e feita de madeira. Como é que um trem de madeira que vai rápido vai funcionar? Não vai. A gente chove naquele negócio, vai estragar. Como é que não estragava? Eu já ficava com esse medo. Beleza. Vou usar uma palavra polida assim. E as pessoas muito espertas, gente assim, cabeça boa, lotavam uma fila do tipo, quero ir num negócio desse, entendeu? E eu estava com algumas pessoas e vou na montanha-russa. Só que assim, o que aconteceu? Tinha uma fila muito grande. Aí eu fiquei, poxa, vou ficar umas 2 horas nessa fila aqui, não vou precisar ir num monte de brinquedo, porque eu detesto brinquedo, passo mal em quase todos. Beleza, vou ficar 2 horas aqui. E o pessoal, uma fila que não andava, e eu fui numa fila assim, e parecia que a minha fila estava mais rápida que outra. E eu meio preocupado, mas sem ligar muito, e eu ouvia as pessoas da outra fila assim, nossa, estou aqui já faz 1 hora, 1h30, o outro 2 horas. Pô, mas a minha está muito rápida. E daqui a pouco eu subia, não estava mais na fila normal, estava já na escada, e subia mais um pouco, subia mais um pouco. Sei que no final demorou assim 20 minutos, eu estava lá em cima já. Isso que aconteceu, estou até doendo a barriga já. Quando eu estava subindo e faltava assim um vão de escada, eu descobri que eu entrei numa fila, que se você já foi no Hopi Hari, você vai descobrir o que aconteceu agora. Eu fui na fila que a montanha-russa ia de costa. Então assim, para bom entendedor, para um cara com medo, e você pensa na expressão que você quiser aí, mas um cara que tem medo dessas coisas, que já se borra só de ficar lá embaixo. O cara chegou em 15 minutos e descobre que você vai de costas na montanha-russa que é de madeira. Aí eu fui, entrei, sentei no carrinho. Aí, eu não posso ser o cara que vai gritar, né? É o meu tamanho, vou ficar chorando aqui. Mas assim, com muito medo, muito.
Fui passando mal, tentava não gritar, e eu não sabia se eu fechava o olho, se era melhor fechar o olho, se deixar o olho aberto. Eu não sabia mais o que era que sofria menos. Sei que na hora que eu desci, eu queria muito tirar alguma coisa de dentro, sabe, de mim, mas não saía nada, porque eu não tinha comido nada, porque eu estava com muito medo. E ficou nesse impasse, assim. Aí, sabe, vinha aquele negócio, sabe? Montanha-russa, cara, gente, é um negócio maluco. E se você gosta disso, para mim você também é maluco. Mas montanha-russa, para alguns, é muito legal. Quanto à brincadeira, quanto à busca de adrenalina e tudo mais. Mas quando montanha-russa passa a ser uma característica da sua vida com Deus, da sua vida espiritual, isso não é mais legal. Isso é muito preocupante. Quando você vive altos com Deus e de repente o seu carrinho de espiritual cai e desce para cada vez mais baixos com Deus, quando você sente que está frio longe de Deus, isso é um grande problema, um grande perigo. Não, você não tem perigo de passar mal e de ter enjoo, como acontece na montanha-russa, mas você tem um perigo de se afastar de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. E a primeira pergunta que eu faço é: qual é a característica de alguém que por acaso está lidando com a frieza espiritual? Como é que eu sei se eu sou alguém que está lidando com uma frieza, com uma incredulidade, com um momento da vida que eu estou num baixo com Deus? Como é que eu sei que minha vida estava bem e agora ela está lá embaixo? Queria pensar com vocês algumas perguntas e ver se você se enquadra nessa questão aqui. Você já ouviu, ou por acaso já falou isso assim? Sabe o que é? Eu acho que eu não estou muito bem com Deus. Talvez você ouviu, talvez você ouve com frequência isso de alguém, mas talvez é você que está dizendo isso agora. Ou, sabe, João, se eu te perguntasse isso no final do culto, e aí, mano, como é que está a sua vida com Deus? Talvez você diria para mim assim: cara, eu estou meio desanimado. Sabe, eu não estou muito afim. Eu vim no culto, eu venho porque é o que eu sei para fazer, depois eu quero dar o rolê, mas nem sei o que eu estou fazendo aqui direito. Sabe, minha vida espiritual não vai nada bem. Seu motivo de oração quando alguém divide, ora pela minha vida espiritual, porque Uma característica da vida espiritual quando ela está fria é o seguinte: a pessoa não quer orar mais, não quer ler a Bíblia, isso não faz mais falta e não faz mais nem diferença. Embora isso seja uma luta para todo mundo, o que eu estou falando de frieza espiritual aqui é pessoas que nem sabem mais que precisam crescer nisso, pessoas que nem ligam para que não estão orando mais, pessoas que vivem como se... para quê? Ou uma outra característica de alguém que está vivendo uma vida espiritual fria é alguém que tenta resolver os seus problemas com as suas próprias forças. Alguém que todos os dias vai lutar por alguma coisa, tem alguma zica acontecendo na sua vida, mas você não consegue resolver, e o jeito de você resolver é lutar sozinho. Não estou dizendo que você não tem que lutar por algumas coisas, mas eu estou dizendo que você parou de orar a Deus por isso, parou de buscar ajuda em Deus, e você busca todas as suas estratégias, recursos, e por mais que você se esforce, as coisas não dão certo. E mesmo assim, você não busca a ajuda de Deus. Pessoas assim, se não estão frias espiritualmente falando, estão bem perto disso. Será que não é o seu caso que algumas coisas que você considerava muito legal, muito espiritual, agora elas passaram a ser indiferentes para você? Por exemplo, agora você canta no louvor mecanicamente, só está falando alguma coisa que você nem sabe o que é, nem sabe que música cantou direito, e você não mais adora a Deus. Agora, o momento de adoração, o momento de louvor na igreja passou a ser só música. Assim como é uma música ambiente em algum restaurante aqui na cidade. E na igreja passou a ser um programa do tipo: terça-feira tem o inglês, quarta-feira tem academia, quinta-feira tem não sei o quê, sexta-feira tem outra coisa e sábado tem culto. Quando alguma coisa passou a ser na sua agenda, principalmente o culto a Deus passou a ser uma agenda, isso é um grande problema, você está frio espiritualmente. Ou falar sobre Deus, então, passou a ser só um ritual. Você não é católico, mas é como se você viesse para a igreja e fizesse o sinal da cruz e só vai embora. Outra coisa que pode indicar se você está sendo frio espiritualmente:
Você ama mais ao pecado do que ama obedecer a Deus. Você fica tão indiferente a algumas coisas que acontecem na sua vida, tão indiferente, que você sabe que está errado, mas vale mais a pena fazer o que está errado, porque aquilo te dá tanto mais prazer, que você está indiferente ao que Deus quer te mostrar. Você está nem aí para o que Deus quer falar para você. E viver aquela situação, viver aquela oportunidade, praticar aquilo que você está praticando, é melhor do que obedecer a Deus. E você começa a trocar prioridades. Você tem convicção, e já ouviu isso na igreja, de que fazer relação sexual dentro do seu namoro é errado, mas aquilo é tão importante para você que Deus fica de lado. Você já ouviu aqui aos sábados que você precisa cuidar de como você vive, do seu testemunho, da sua língua, mas aquilo é tão importante para você que você nem mais percebe. Está frio espiritualmente. Ou quando você nem tem mais aquela vontade, aquela sede de estar com a galera da igreja. Os seus amigos agora começam a mudar, os seus programas começam a se inverter. Você estava aqui de corpo e alma entregue toda, mas agora não está mais. Está aqui só de corpo presente. Está igual na escola, na aula de artes, viajando. Gente, isso é uma característica de alguém que está frio espiritualmente. Ou quando você começa a duvidar ou questionar algumas verdades da palavra de Deus. Não estou falando de algumas questões de interpretação, que a gente pensa diferente. Não, mas a palavra de Deus não é mais importante para você, ou ela não é suficiente para você. Frieza espiritual. Ou você está muito centrado em si mesmo. Você procura buscar sua realização nos seus amigos, na sua família, no seu trabalho, nos seus projetos. E Deus está fora dessa equação. E quando as coisas não acontecem, então, frustração. Porque se eu estou com um projeto na minha vida e não dá certo, e isso é meu fim, e não dá certo, para que então? Frieza espiritual. Ou, aqui é outro ponto que vai pegar algumas pessoas que já estão na igreja há muito tempo, que estão ouvindo a Bíblia há muito tempo, que inclusive servem a Deus em algum ministério. Pessoas que estagnaram espiritualmente, que cresceram com Deus, que caminharam com Deus, que viram Deus transformar sua vida em várias áreas, e chegaram um momento que hoje Deus é algo comum, Deus é algo que eu não ligo tanto mais, que virou algo da minha rotina. Só que o problema é que na vida espiritual, assim como na montanha-russa, a estagnação, na verdade, não significa muita coisa. Que ficar parado no mesmo patamar não significa muita coisa, porque logo vai vir uma queda muito grande. Porque na vida com Deus não existe parar de crescer. Porque toda vez que você para de crescer, você diminui. Todas essas coisas que eu estou fazendo de pergunta para você, é para você identificar, será que eu estou lidando com a frieza espiritual? Será que esse é um perigo que está tocando na minha vida? Hebreus capítulo 3, versículo 12, que nós já lemos, e espero que você esteja com a sua Bíblia aberta ainda, mostra mais algumas características do que é uma frieza espiritual. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso. Será que é o seu caso, você tem um coração perverso? E perversidade aqui tem a ver com algo que é mal, maligno, diabólico. Alguém que detesta o bem, que é o oposto do bem, vive o mal, vive aquilo que é perverso, vive aquilo que é ruim. Será que seu coração está beirando isso? E o alerta aqui é cuidado. Perceba que esse sentimento de frieza espiritual não é questão de prática, de coisas que você faz ou deixa de fazer, é uma questão de coração. E o seu coração passou a ser algo maligno. Será que essa é a sua característica? Será que você é perverso? Os seus planos, você começa a pensar já o que você vai fazer com a sua namorada no final de semana, para poder convencê-la de alguma coisa. Você já começa a pensar a mentira que você vai contar. Você já começa a pensar a atitude que você vai tomar que vai desagradar a Deus. Querido, se isso está acontecendo na sua vida, frieza espiritual. Se você está começando a duvidar de Deus, será que Deus é bom mesmo? Talvez seu coração está ficando perverso. Cuidado para que o coração de vocês não seja perverso na verdade, incrédulo. A palavra incrédulo aqui é alguém sem fé.
alguém infiel, alguém não piedoso. É como se viver para Deus fosse algo tão utópico, tão longe para você, tão fora da casinha, que você nem acredita mais. Você acredita em Deus como você acredita na Chapeuzinho Vermelho. Você acredita em Deus como você começa a acreditar nos filmes que você assiste. Você acredita em Deus como você acredita nas pessoas que te ensinam algo no YouTube. Porque Deus para você é mais uma coisa só. Você passou a ser alguém incrédulo. Alguém que não tem mais fé. Alguém que passa por uma situação e tipo, Deus não está nem aí para isso mesmo. Será que o seu coração, será que a sua vida está sendo marcada por incredulidade? Deus está fazendo tudo isso comigo, como Deus permite tantas coisas ruins na minha vida. Deus, não estou nem aí para Ele mais. Isso passa a ser alguém incrédulo. Desliga do que quando estão falando na igreja. Só falta cantar lá, 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 lá. Incredulidade. Olha o que o texto continua dizendo. Que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, a gente vai falar disso daqui a pouco, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E aqui, endurecimento de coração é algo que é natural para alguém que está se afastando de Deus. Algumas coisas é como se seu coração ficasse calejado, algumas coisas você não sente mais. Quando você põe a mão na panela quente, quando você vai almoçar e sem querer encosta, ou você vai passar sua roupa e o ferro, aquilo ali, na hora você assusta e tira. Mas quando você está calejado, aquilo vai ficar ali, vai te machucar, você nem percebe mais. Porque num calo, em algum lugar que você tem esse tipo de coisa, você não sente mais o que está acontecendo. E a ideia aqui de um coração endurecido é alguém que passou a ter um coração tão duro, que não consegue mais agradecer a Deus, que começa a ficar ansioso por coisas que você espera de Deus e não acontece. É alguém que passou a não reconhecer mais Deus nas atitudes. É alguém que passou a fazer os seus planos e se enroscar nos seus próprios planos porque parou de crer em Deus. E seu coração passou a ser duro. As pessoas te falam alguma coisa, o pastor prega alguma coisa na igreja, alguém na cela fala alguma coisa para você, e tudo isso não é suficiente para mudar a sua cabeça, não é suficiente para mudar a sua vida, porque seu coração está duro. E nada entra ali. Será que de todas essas características que eu estou falando aqui, você se enquadra em alguma delas? Será que frieza espiritual é algo que você está lidando? Em alguma medida, se a montanha-russa da sua vida espiritual está caindo, prestes a cair, ou lá embaixo, você precisa ouvir isso. Agora, olha qual é o maior perigo da frieza espiritual. Qual é o maior problema da frieza espiritual? Por que isso é um pecado? Por que isso é ruim? Por que eu estou alertando vocês disso? Versículo 13. Ao contrário, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E a ideia de alguém que se afasta aqui é um verbo que é radical para uma palavra que a gente chama de apostasia. Literalmente, a ideia do verbo é alguém que decide voluntariamente se afastar de algo. É alguém que brigou com alguém e ao invés de querer resolver aquela situação, vira as costas e vai embora, bate a porta, sai gritando, não quer mais ser um amigo, tira a pessoa do Facebook, tira a pessoa do WhatsApp, sai de um grupo. Por quê? Qual é o desejo de alguém que faz isso? Se afastar. É sobre isso que a palavra está nos ensinando aqui. Alguém que decidiu mudar de lugar. Alguém que estava em um lugar e decidiu se afastar. Alguém que estava junto de alguém e decidiu sair de perto. O pior problema da frieza espiritual é que se continuamos nela,
além de termos um coração perverso, incrédulo e enganado pelo pecado, duro, o pior de todos esses problemas é que nos afastamos de Deus. Alguma coisa que antes era fundamental e muito importante para você, você começa a relativizar. Do tipo, cara, isso aqui, não vou. Começou a ficar frio com Deus. Sabe como é que é, né? Não tem problema. Isso aqui não desagrada a Deus. Você está se afastando de Deus. Poxa, estava claro para você, eu precisava pôr limites no meu namoro e dizer não para o meu namorado. Mas quando você começa a se afastar de Deus, começa a ficar frio com Deus, o que acontece? Você, tudo bem, não tem tanto problema assim, e você vai se afastando de Deus. Poxa, meus amigos eram pessoas aqui da igreja, muito firmes com Deus, me ajudavam, me incentivavam. E aí o que acontece quando você está frio? Afasta. Poxa, eu estava buscando a santidade, estava querendo crescer, colocar meus projetos diante de Deus. Mas quando você está frio, você se afasta. Mas pior do que se afastar das pessoas, se afastar da igreja, é que você está se afastando do Deus vivo. Um Deus que chamou você para um relacionamento. Vou tentar ilustrar isso para vocês com algo da minha vida. Eu e a Thaís começamos a namorar, na verdade, conversar há 3 anos atrás. Nós orávamos para ver se Deus queria isso mesmo, ficamos um pouco mais de 3 meses conversando nesse processo. Depois que a gente começou a namorar, o que acontecia? A gente morava no seminário, em quartos diferentes, em prédios bem longe um do outro, mas a gente trabalhava aos finais de semana em lugares diferentes, e durante férias, viagens, coisas do tipo, a gente estava em lugares diferentes também. Então, com alguma frequência, a gente tinha a oportunidade de ficar próximo, e com tanta frequência possível também a gente ficava distante. E para mim algo ficou claro na minha rotina de namoro. Quanto mais longe da Thaís eu ficava, menos falta eu sentia. Porque eu começava a me acostumar com essa situação. Porque eu me acostumava com os meus novos amigos, com as pessoas que estavam perto de mim, os meus novos passeios e rolê. Quando eu vinha para férias, então, isso era algo que ela sempre falava quando eu vinha para cá. Porque normalmente ela vinha no finalzinho para ir para o acampamento, passava só uma semana aqui, eu já tinha ficado 4 semanas aqui em Tupã, por exemplo. Isso eu tinha uma rotina nova, eu saía durante a semana com os caras, ia jogar bola, ia para a academia, fazer alguma coisa, toda noite eu podia ficar até mais tarde com alguém. E chegava, quando a Thaís estava aqui, eu não sabia lidar com ela por aqui, porque eu já não estava mais tanto sentindo falta. Eu não tinha muita vontade de ficar ligando mais. Só que o oposto também era verdadeiro. Que quanto mais perto dela eu ficava, mais legal era. Porque a gente trocava ideia, a gente ficava parceiro, ela entendia, ela dava risada das minhas piadas que eu nem fazia direito. As minhas piadas ruins, que ninguém ri, ela dava risada. Quanto mais perto dela eu estava, mais vontade dava de ficar perto. Mas quanto mais longe dela eu estava, menos eu sentia falta. A resposta para resolver um problema como esse foi ficar cada vez mais perto. A gente tinha tempos juntos, a gente estudava junto e fazia força, inclusive, para fazer nada junto. Dava desculpa para ficar fazendo alguma coisa junto. Precisava ler um livro, ela lia o livro ali, eu aqui, mas estava junto. Porque assim aquilo ali fazia falta. Com Deus, alguns de vocês têm vivido experiências muito parecidas. Que aos poucos têm se afastado de Deus. E vêm se afastando de Deus. E estão cada vez mais longe de Deus. E chegou um ponto que você nem sente mais falta. Deus é alguém que você nem liga mais. Você é alguém que Deus é um acessório. Será que esse é o seu caso? Deus é um Deus vivo, é o que a palavra acabou de nos dizer. Ele quer relacionamento comigo e com você. Deus não é um livro que você abre quando der tempo. Deus não é um amigo que você só fala com ele nas férias. Deus não é um meião de futebol que você só pega para jogar no sábado. Deus precisa ser alguém que você se relaciona. Mas o pior perigo de alguém que está frio espiritualmente é porque se afasta de Deus. Será que esse é o seu caso? Será que você está longe de Deus?
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se mutuamente no tempo que se chama hoje, para que vocês não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Aí você me pergunta: João, eu estou frio com Deus, eu estou afastado de Deus, eu estou numa condição como essa, que Deus não é mais meu melhor amigo, eu não passo tempo com Ele, não estou nem aí, inclusive eu estou querendo até não vir muito na igreja para as pessoas não perguntarem como eu estou, pararem de perguntar se eu estou bem com Deus, pararem de perguntar da minha vida com Deus, porque eu não tenho mais vontade de responder, eu estou cansado de enganá-las também. João, pelo amor de Deus, como é que eu resolvo isso? Para de falar disso, cara. Mas eu preciso, ao mesmo tempo que eu queria que você parasse, eu preciso ouvir, porque eu preciso resolver. Como é que eu resolvo a questão da frieza espiritual? Volta seus olhos comigo para o versículo 13. Hebreus 3, versículo 13. Esses versículos que nós estamos lendo apontam duas armas fundamentais para você lidar e lutar com a frieza espiritual. Versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A primeira arma, a primeira ferramenta, a primeira motivação que Deus nos garante e nos diz que vai ajudar a vencer a frieza espiritual que está passando na sua vida, eu chamei de comunhão a partir desse texto. Aqui, ele usa uma palavra importante que mostra isso, que é a palavra encorajem-se. Inclusive, esse é um imperativo, e imperativo é uma ordem. E quando Deus dá uma ordem, a gente precisa obedecer. Encorajem-se é uma palavra que ao mesmo tempo tem a ver com encorajamento, ao mesmo tempo tem a ver com uma bronca, com uma exortação, e ao mesmo tempo tem a ver com alguém que você chama de lado para conversar e falar: meu querido, o que você está fazendo está errado, mas você precisa de ajuda. É como um pai que pega uma criança na festa que está gritando, está fazendo birra, e pega ela, sai de lado e vai conversar com ela no canto. Há o carinhoso que está preocupado com a situação dela e vem conversar. E o texto bíblico diz que nós devemos nos encorajarmos uns aos outros. Que é isso que vai te ajudar a lidar com a sua frieza espiritual. Ao mesmo tempo que a responsabilidade das pessoas nos ajudarem, é nossa responsabilidade de manter esse relacionamento também. E esse encorajamento ele precisa ser algo contínuo, porque nós devemos fazer isso todos os dias. Ele deve ser intencional. E ele não pode ser adiado, porque o texto diz: façam isso no dia que se chama hoje. E o curioso aqui é que está dizendo: encorajem-se uns aos outros, e a palavra uns aos outros é o que para mim tem martelado muito nos últimos tempos, que tem a ver com mutualidade, tem a ver com algo que eu faço, que você faz e que nós fazemos um pelo outro. Não é algo que eu faço sozinho, não é algo que é um líder da igreja, ou que eu te ajudo como uma referência para os jovens aqui, não é algo que eu vou falar para você e você tem que ouvir, mas é algo que corresponde. É algo que é minha responsabilidade de te ajudar, tanto quanto é sua responsabilidade de me ajudar. E se Deus quer usar uma ferramenta para ajudar na sua espiritualidade, se Deus quer usar uma ferramenta para te tirar da frieza espiritual, é a comunhão com as pessoas. Você precisa se movimentar junto com as outras pessoas. E é justamente o oposto que nós fazemos. Quando você começa a se esfriar, quando você fica desanimado, quando você fica mais mal, o que você faz? Se afasta das pessoas. Você vem para o culto e depois vai embora. Depois disso você vai antes embora do culto. Depois disso você não vem mais no culto. Depois disso você não responde mais mensagem. Depois disso você fala que está muito ocupado. Você começa a viajar, encontrar um monte de desculpa que você não tinha antes. Porque tudo isso é motivação para você se afastar de Deus e se afastar das pessoas. Sabe por quê? Porque você não quer mais ter a vergonha de dizer: cara, eu não estou bem com Deus e não quero estar perto de vocês. Porque vocês me incomodam. A vida de vocês me incomoda, a luz de vocês me incomoda, eu quero ficar longe. Eu quero fingir que não existe esse culto. Eu quero estar participando de um sábado à noite e não estar ouvindo o que você está falando. Porque eu estou frio espiritualmente e eu não quero ouvir o que vocês estão falando.
A comunhão te machuca, porque a presença de Deus não é o que você quer ver. Você é como alguém que está num quarto escuro, muito, muito escuro. E quando alguém liga a luz, você diz: por favor, apaga essa droga dessa luz, porque eu não quero ver isso. O remédio para a sua apatia espiritual, o remédio para a sua frieza espiritual, são as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que são espirituais, as pessoas que estão bem com Deus. Gente, é impressionante como quanto mais precisamos de remédio, mais nós fugimos dele. Quanto mais longe de Deus nós estamos, a ferramenta que Ele mais nos deu, que são as pessoas firmes com Deus, pessoas boas com Deus, nos afastamos dela. E procuramos qualquer outro recurso, qualquer um, menos a ajuda das pessoas. E você só vai procurar a ajuda das pessoas quando está tudo estourando. Gente, não deixa isso acontecer não, cara. Por favor. Se você percebeu qualquer sinal de esfriamento na sua vida, grita. Mas grita e corre para pedir ajuda. Será que esse é o seu caso? Você precisa fazer isso hoje. Você precisa de ajuda hoje. Está doente, está frio, está longe de Deus. Agora, outro remédio que a palavra de Deus nos dá para pessoas que estão apáticas espiritualmente, que estão frias espiritualmente, que estão numa montanha russa espiritual e estão numa baixa, muito baixa, é o que o versículo 14 diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês é: só passa por momentos de frieza espiritual quem é um cristão, quem entregou a vida para Cristo Jesus. Se não é esse o seu caso, o que você precisa é mudança de vida. Você não está frio, você nem vida com Deus tem. Agora, se o seu caso é: eu já me converti um dia e já fui alguém que estava apaixonado e doido para servir a Jesus, eu estava na pegada, e agora eu estou na baixa, mas muito baixa, que eu não estou nem a fim de ouvir o que você está falando. O que você precisa saber é: você precisa de uma convicção, e uma convicção que você já teve. Tanto quanto você precisa do remédio da comunhão, você precisa do remédio da convicção. O texto bíblico diz que ele diz: cuidado, irmãos, ou seja, não é para qualquer um, é para os irmãos. E depois ele diz: vocês são participantes de Cristo. E o participante é alguém como um sócio, alguém que está perto de Cristo Jesus. Vocês já fazem parte do time de Jesus. Vocês já tiveram a sua vida transformada por Cristo Jesus. Só que também ele diz que nós precisamos nos apegar até o fim à esperança que nós já tivemos, à confiança que nós já tivemos. E a palavra apegar-se aqui, ela é muito forte, porque ela é uma construção de uma preposição mais um verbo aqui, mais uma outra palavra, e ela diz algo que intensifica a ação dessa palavra, que é apegar muito firme. Se você já assistiu Malvado Favorito e viu aquela menininha pequenininha com algum ursinho lá, que eu não lembro, um pôneizinho, sei lá o que é aquilo. Se você já assistiu a Felícia, você sabe o que eu estou falando sobre apegar-se a alguma coisa. Aquilo que você abraça com muita força e não consegue e não quer largar. Ou como se você estivesse caindo de um penhasco e vê uma corda e você agarra e não pode soltar porque aquilo depende da sua vida. Gente, o jeito de você vencer a apatia espiritual e a frieza espiritual é se apegar desse jeito, com toda a força, com tudo que você tem, a convicção que você tem em Cristo Jesus. É possível nós começarmos bem com Deus, e isso é muito importante. Mas tão importante quando você começar bem com Deus, e você caminhar com Deus e crescer com Deus, é terminar bem. Alguns de nós não ligamos para como iremos terminar com Deus, e começamos uma vida espiritual, vamos à igreja, nos batizamos, mas não ligamos para o que vai acontecer. Queridos,
A conversão sim garante a salvação em Cristo Jesus. A conversão garante que teremos vida eterna com Jesus, se isso é o seu caso. Mas talvez eu pensaria e repensaria se você já tem a salvação em Cristo Jesus, se você não quer viver para Jesus. Porque você precisa se apegar a essa verdade. Porque se você estiver numa baixa, você precisa se voltar para Jesus. É como alguns de nós aqui que está na faculdade e já pensou em desistir só no último mês 18 vezes. Nos últimos 3 anos, pensou em desistir 52 vezes. Não sabia nem que curso que escolher. Mas, para você chegar até o final, o que você precisou foi: eu quero terminar isso aqui. Eu gostava desse curso aqui. E você perseverou. Porque dificuldades, lutas, todo mundo tem. O ponto é, para que você está fazendo isso? Que convicção você tem? A quem você está servindo? Com quem você está indo? Se você está convicto que Jesus Cristo é o dono da sua vida, você precisa se lembrar disso. E como a Bíblia diz, você precisa se voltar ao primeiro amor. O problema é que estamos vivendo um mundo, uma geração que não tem convicção de nada. Que toda hora troca de opinião. Que toda hora muda do caminho que está fazendo. Gente, convicção. O que você agarrou um dia que você está se esquecendo hoje e você precisa se voltar? Segura firmemente nisso, gente. Agora, alguns conselhos, algumas coisas que você precisa se lembrar do que a gente conversou aqui. Viver nessa montanha russa espiritual não agrada a Deus. Não agrada. Mas, ao mesmo tempo, é comum uma oscilação espiritual. Porque alguns dias você vai estar um pouco mais desanimado, alguma coisa vai acontecer. Mas essa oscilação, ela não pode ser... ela precisa cada vez mais ser menor. Cada vez mais ser menor. A variação, ela precisa ser menor. Eu costumo conversar com algumas pessoas e dizer o seguinte: a vida com Deus, ela nem sempre vai ser linear e contínua para cima. A vida com Deus também não pode ser uma reta para baixo. O que a vida com Deus precisa ser é que cada dia você desce menos e cada dia você sobe mais. Cada dia você desce menos, cada dia você sobe mais. Para que mesmo nas baixas, você não chegue ao fundo do poço como um dia você já esteve. Porque Cristo Jesus tem te ajudado no processo de santificação. Viver longe de Deus, viver frio espiritualmente, é se afastar daquilo que Deus mais quer. E os 2 remédios que Deus estabeleceu para nós, nos lidarmos com a frieza espiritual, é comunhão com Ele mesmo, comunhão com as pessoas, e nos apegarmos à convicção que nós temos em Cristo Jesus. Qual é o meu conselho para você que está lutando com isso? Primeiro de tudo, não deixa passar esse culto, não deixa passar esse tempo juntos aqui, não deixa terminar essa noite. Para tudo, grita para alguém e pede ajuda. A gente tem muita gente que fica aqui no final do culto. Gente, conversa com alguém, pede ajuda. Se esse é o seu caso, pede ajuda. Peça ajuda. Outra coisa, ainda que não seja fácil, ainda que não seja legal, ainda que você nem queira fazer isso, o único remédio que eu conheço para se aproximar de Deus é uma disposição de chegar perto dele, através da palavra, da oração e dos amigos espirituais. Você precisa estar aqui, você precisa orar e você precisa ler um pouquinho da palavra de Deus. Não precisa ler muito não, lê um versículo, mas você precisa voltar para Deus. Outra coisa que você precisa é ter certeza de quem você é e lembrar do que você é. Porque se você não sabe que você é salvo por Jesus, você não tem em quem se apegar, você não tem o que segurar, você está perdido e está indo embora mesmo, está afundando. Mas se você tem uma convicção, você precisa se voltar para ela. Qual é essa convicção? Cristo Jesus morreu e ressuscitou para salvar você. Isso custou muito caro. Não brinque com isso.
que você precisa saber também é que mesmo crente velho, mesmo gente que está aqui há muito tempo, precisa de Jesus todos os dias. Não tem conversa. Todo dia. Cada dia a mais com Deus é um dia menos de frieza. Mas cada dia mais longe de Deus é um dia a mais de frieza. E cada vez mais frio. Cada vez mais gelado. Você nunca vai esquecer disso. Cada dia a mais é um dia a menos. Se aproxima de Deus. Cada dia a mais é um dia menos de farra, é um dia menos de insatisfação, é um dia menos de uma vida maluca e que não traz preenchimento nenhum. O nosso texto termina no versículo 15. E o versículo 15 é uma citação de um salmo. Eu quero ler o versículo para vocês. Diz assim: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Aí ele diz, como que se diz? Quem é que disse isso? O Salmo 95 disse isso. Nesse salmo, o que está acontecendo? Está sendo narrada a história de como o povo se voltou para Deus, mas que como anteriormente tinha fugido de Deus. Esse povo era o povo de Israel, uma nação que estava bem pertinho de Deus. Ela era especial para Deus. E como alguns de vocês tiveram um relacionamento bem perto de Deus, muito amigo de Deus, experimentaram coisas fantásticas de Deus. O que eles experimentaram, por exemplo? Esse povo era escravo, apanhava para trabalhar, sofria, estava debaixo de um rei ruim, de um imperador ruim, de um faraó ruim com eles. Mandou matar até criançada nesse povo aí. Mas Deus fez algo muito especial por esse povo. Deus fez um milagre que tirou esse povo de lá do lugar ruim que eles estavam no Egito e levou eles para um lugar melhor, que seria uma terra boa, que eles poderiam fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Nesse processo, algo fantástico aconteceu, a palavra de Deus diz. Que eles chegaram num lugar que tinha um mar, e atrás tinha um exército querendo pegar eles, que ia matar eles, e na frente tinha um mar, e agora aí dançamos. E nessa hora, Deus diz para o líder espiritual deles: bate aqui que vai abrir o rio, vai abrir o mar e vocês vão passar. E eles passam, e veem Deus fazendo tudo isso, água de um lado, água do outro, tudo seco, eles passam. E como se não bastasse, na hora que o povo que está atrás vai passar, o mar fecha e acaba com tudo. Eles vão para um lugar que é um deserto, passa sol, passa frio, e Deus protege do sol e do frio. Um lugar que não tinha comida e Deus faz chover comida. Um lugar que não tinha água e Deus faz surgir água. E num lugar que eles chegam no ponto do deserto, não tendo água, eles começam a reclamar de Deus. E por causa de um coração endurecido, que se acostumou com as coisas que Deus faz, eles tiveram uma vida espiritual fria e deixaram Deus de lado. Algumas dificuldades que apareceram na vida deles foram suficientes para afastar esse povo de Deus. O que aconteceu? Eles sofreram consequências por isso. E o alerta fica para os hebreus e fica para cada um de nós. Não deixe que o coração de vocês fique endurecido pelo engano do pecado. Fujam de um coração endurecido, como aconteceu no tempo da rebelião. Gente, muitos de vocês experimentam coisas que Deus faz todos os dias. Muitos de vocês experimentaram coisas que Deus fez na vida de vocês todinha. Deus tirou vocês de uns lugares muito podres e muito sujos, e vocês estão voltando para lá. Para de ser frio espiritualmente. Para de negligenciar algumas oportunidades que Deus te dá. Deus te dá muitas ferramentas para chegar perto dele. Não troca isso por outra coisa. Quero te convidar a fechar seus olhos e nós vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor insiste em nos trazer para perto. Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha frieza, que com alguma frequência volta e eu não tenho mais vontade de falar contigo, tenho vontade de ver a minha vida do meu jeito. Quando alguma coisa me frustra, eu quero resolver do meu jeito, eu não quero nem pedir a sua opinião. Deus, eu sei que meus irmãos aqui, muitos deles sofrem com esse perigo. Deus, ajude cada um deles a lutar. Dê forças para eles, por favor. Deus, toca o nosso coração. Deus, nós queremos dizer ao Senhor aquilo que essa música diz. Que não há nada que possa se comparar ao Senhor. Que não há nada nem ninguém melhor. Que nós estamos frios e precisamos do nosso primeiro amor. Deus, ao teu encontro nós queremos ir. Nos receba. Nos dê aquele abraço que só um pai pode dar, um pai amoroso. E que nossos dias daqui para frente possam ser diferentes e marcados pela não mais uma frieza espiritual, mas por nossas convicções, por relacionamentos úteis e que nos aproximam do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.